eu boto 3 frases para 5 bichos no slide só. É mais para uma apostila, né? Para vocês terem como apostila, material de estudo. Então, bora lá. Revisando, o que é que a gente lembra? Quando tem uma seta tracejada, significa que está em processo de modelagem, está em aprendizado, ainda não eliciou uma resposta. Então, todas as vezes quando eu tenho um condicionamento, um estímulo incondicionado, eliciando uma resposta incondicionada, o que é isso aqui? Por exemplo, a carne, que está eliciando o comportamento de quê? Da salivação. Então, aqui, quando eu tenho um estímulo incondicionado, eliciando uma resposta incondicionada, ao nome disso eu dou de reflexo incondicionado. Pavlov viu o quê? Que existem estímulos que são os estímulos neutros. Por exemplo, somente o toque da campainha. E aí, ele não chega a eliciar uma resposta enquanto é um estímulo neutro. O cachorro está ouvindo a campainha e você ainda não ensinou a ele que campainha com comida, campainha com comida. Ele não vê nenhuma associação. Então, só a campainha, nem tchum para ele, vai olhar assim para você e vai dizer, ih, Kiko. Então, é só um estímulo neutro. Ele não dá a resposta. Então, eu não vou poder fazer isso, porque ele não está provocando a resposta. E isso é a mesma coisa no português de você escrever provoca. E ele não está provocando a resposta, porque ele é um estímulo neutro. Então você faz isso tracejado, indicando que ele não está ainda dando aquela resposta. Mas você não está ensinando ele, né? Então ele está quase dando a resposta. Quando ele virar realmente um estímulo condicionado, é que ele vai eliciar a resposta condicionada. E quando é que ele vira isso aqui? Quando você fez várias associações entre a campainha e a comida. Ele já aprendeu que quando vem um, vem o outro. Então seria do neutro, do estímulo neutro, até chegar à resposta, seria... Tracejado. Sim, mas aí a gente vai botar tracejado ou poderia botar... Vai botar aquela fórmula ali. Aquela fórmula diz isso. Sim. Aquela fórmula diz isso. Como é que está na fórmula? Tem assim, ó, SN, aí ele faz tracejado para uma resposta incondicionada e SI é que ele bota a setinha mesmo. E embaixo a gente botou SC com a resposta condicionada. São essas duas fórmulas aqui. Ou seja, como é que a gente vai dizer isso? A gente diz isso em fórmula. São essas duas fórmulas aqui. Aqui tem uma fórmula e aqui tem uma segunda fórmula. O que é que diz essa primeira fórmula? Que o estímulo neutro ainda não elicia uma resposta. Que ele está aprendendo, está fazendo associação. O que é que está acontecendo aqui? Qual é a imagem que o meu cérebro capta aqui? Que aqui tem um cachorro que ainda não aprendeu que só a campainha representa que ele vai receber a comida. Aqui embaixo já faz ele salivar. Então você tem que dizer como. Como é que eu digo, Dani? Você não diz, você formula. Vai ter uma fórmula lá. Essa e essa. Se eu perguntasse para alguém assim, aonde o cachorro saliva só com a campainha? 1 ou 2? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês façam a leitura da fórmula. Onde é que o cachorro está aprendendo? Aonde está a modelagem? 1 ou 2? Onde está a aprendizagem. Está modelando o comportamento, está aprendendo, está fazendo as associações repetidas para que ele aprenda. A modelagem está aqui. Então aqui tem modelagem. Aqui o cachorro não saliva somente com a campainha. Aqui basta a campainha para o cachorro salivar. Então aqui eu quero que vocês façam a leitura da fórmula. Saibam o que isso aqui significa. Que não sejam letrinhas soltas. E que vocês, todas as vezes que virem SI, já sabem, é estímulo incondicionado. Quando verem SN, já saibam, é estímulo neutro. Quando vocês verem SC, já saibam, é estímulo
condicionado, que isso aqui não seja falado. Só o símbolo você já diga, você já saiba. Não precisa escrever essas palavras. É fechada a prova. Que você já sabe. Se escrever RI, você já sabe. Resposta incondicionada. Quando eu escrever, por exemplo, RC, você já sabe. Não é Roberto Carlos. É resposta condicionada. E que você já saiba que essa relação aqui significa reflexo incondicionado. Então, eu quero que você saiba ler essas fórmulas, que esses símbolos sejam símbolos bobos para você. Que seja assim, como desenhar o sol, não precisa escrever que é o sol. Eu quero que isso fique em você, na alma. E aí a gente tem outra fórmula hoje. Qual é essa outra fórmula? Que o estímulo antecedente elicia uma resposta que, por sua vez, pode eliciar um estímulo consequente. Então, agora, a gente tem uma nova fórmula, que é essa daqui. S, antecedente, elicia uma resposta que, por sua vez, pode eliciar um estímulo consequente. Essa é a nova fórmula de hoje. Hoje você vai ver mais uma e você vai ver o quão simples essa fórmula é. A gente vai ver essa daqui hoje. E ela é muito simples. Isso aqui, na verdade, você já sabe. Sabe por que a gente estuda punição, reforço? Por conta disso aqui. Porque as coisas, minha gente, antes da psicologia ser ciência, antes do primeiro laboratório de psicologia experimental, com Wundt, na Alemanha, em 1879, a gente estava concomitando tendo vários outros laboratórios, mas ele é o laboratório mais formalizado, foi dado como o primeiro laboratório de psicologia experimental. É por isso que a gente pode ser psicólogo, porque antes de ser psicólogo, antes da regulamentação profissional em 1962, a gente é o quê? Psicologia é uma ciência. Se a psicologia não fosse uma ciência, a gente não tinha nem como fazer mais nada. Não tinha briga de regulamentação para psicólogo, não tinha briga para comitê de ética, para conselho de ética, para conselho regional de psicologia, para conselho federal de psicologia, não tinha nada. A profissão da gente é muito doida. A gente teve a regulamentação profissional de 62, sem comitê de ética, não tínhamos conselho de ética, não tinha conselho de psicologia, nem federal, nem regional. Quando a gente regula a nossa profissão, é só depois do golpe de 64, só em 71 que a gente vai ter os conselhos. E só em 75 o primeiro comitê de ética. Dani, o que é que você quer dizer com isso? Que a nossa regulamentação é muito frágil, mas a psicologia, ela se torna ciência com a psicologia experimental. Mesmo que a gente vá para diversas outras abordagens. Qual é a força da psicologia experimental? É daqui que a psicologia se torna ciência. É só daí que parte tudo de... É possível, né, estudar para a psicologia ser uma ciência, para tudo isso. Tá, Dani? Blá, blá, blá. E o que é que acontece com isso aí? Isso aí é o seguinte, vocês já sabem. Não existia antes de Wundt, antes desse laboratório que eu mencionei, uma relação diferente de causa e efeito. Pavlov e, antes dele, os associacionistas, eles diziam assim, uma causa, um efeito. Um estímulo, uma resposta. Um estímulo, uma resposta. Para cada um estímulo, uma resposta. Sabemos que não é assim. Sabemos que não é assim. Sabemos que um estímulo pode desencadear uma resposta, que por sua vez pode desencadear uma outra resposta. Me dê um exemplo bem simples, Dani, bem simples. Vou lhe dar. Se, por exemplo, você estuda muito para uma prova, o estímulo aqui antecedente seja estudar muito. E você tirou uma nota boa. Você tirou uma nota alta. E aí, consequentemente, você percebe que seus pais começaram a lhe tratar melhor. Eu
posso, na vida, nos exemplos mais bobos que tem, eu não posso dizer que um estímulo vai dar somente uma resposta e que para nela. É uma coisa bem sutil. Dani, você vai mostrar isso pra gente aqui eu fiz um resuminho do resuminho. Nem se preocupe que eu vou para eles. Aqui o resuminho, mas eu vou para cada um deles. Dani, isso aqui fica fácil entender. Lógico. Mas eu queria que você me mostrasse na psicologia. Eu trouxe para vocês casos clínicos. E a gente vai ver isso aqui em caso clínico hoje, tá certo? E não em exemplos assim. Mas eu só gostaria que vocês se ligassem que um estímulo pode gerar uma outra resposta e um outro estímulo. A gente fez uma dinâmica aqui bem simples no início sobre punição. Vocês lembram? Eu vou voltar com ela hoje. Em que sentido? Só existe punição positiva? Só existe punição negativa? Só existe reforço positivo? Só existe reforço negativo? Ali tem um quadro resumo entre reforço positivo e punição positiva. A partir daquilo ali, a gente vai começar a estudar os casos. E a gente vai fazer a leitura dessa fórmula nos casos clínicos. E aí, Dani, isso aqui já está até então praticamente a prova? Já. Um caso clínico ou outro que eu vou trazer, está na prova e pronto. O restante vai ser o quê? Assunto que eu vou dando, vocês vão pegando, mas não vai estar na V1. E aí, o que acontece? O que é um reforço positivo e o que é uma punição positiva? O que é um reforço negativo? O que é uma punição negativa? Reforço e punição positivo e negativo. Positiva e negativa. O que é isso? Eu vou deixando aqui para que a gente não se confunda. Mas imaginem o seguinte, dito de forma bem grosseira, reforço é o que eu quero reforçar. É todo o comportamento que eu acredito que, poxa, eu gostei desse comportamento do meu cliente. Eu quero que este meu cliente repita esse comportamento. Eu atendo João e João tem fobia social intensa. E pela primeira vez, ele, quando passou pela recepção, eu observei, todas as vezes eu vou receber João, e ele teve contato visual com as pessoas que estavam esperando, com os outros pacientes. Ele estabeleceu o primeiro contato visual dele depois de 4 sessões indo ao meu consultório. Então eu quero que João faça novamente, eu quero que esse comportamento dele estabelecer contato visual, eu quero que este comportamento se repita. Eu quero reforçar esse comportamento. Então o que é reforço? É todo comportamento, é toda estratégia que você vai utilizar para iniciar um comportamento que você quer que seja repetido. Existem 2 maneiras de se reforçar. Ou você se reforça positivamente, ou reforça negativamente. Mas ambos esses reforços é para que o comportamento ele se repita. Então, não importa se é positivo ou negativo. Numa questão de concurso ou da prova, um ABCDE para você eliminar, você já tira daí. Como falou de reforço, quer que marque uma alternativa de reforço, é um comportamento que você quer que se repita. É um comportamento que o seu desejo é que haja Você deseja a repetição. E aí, como é que eu posso reforçar um comportamento positivamente? Olha ele lá, ó, R+, acrescentando algo prazeroso. Por exemplo, um exemplo disso. Então, eu vou acrescentar algo prazeroso. Cuidado, muitas vezes a pessoa dá o exemplo de um elogio. Não é algo prazeroso. Elogiar uma pessoa extremamente tímida em público. Ela vai ficar totalmente constrangida. Então, esses exemplos que a gente dá são exemplos genéricos. A gente vai ver exemplos mais clínicos. Mas o que acontece? O que é acrescentar algo prazeroso? Você tem que saber o que é prazeroso para a pessoa. Mas dito de uma forma bem tranquila, se, por exemplo, os slides nos ajudam. E aí,
poxa, eu quero que Dani repita o comportamento de sempre trazer slide. Eu vou fazer o seguinte, todas as vezes que ela colocar o slide, eu vou elogiar, vou dizer que o cachorro que ela botou no slide está bonito. Vou dizer, Dani, esse cachorrinho que você botou no slide está legal. É uma forma de você querer que esse comportamento se repita. A questão é que esse elogio, ele não pode ser na aula que vem. Esse comportamento, esse reforço tem que ser imediatamente ao comportamento que você quer que se repita. Então, ó, você teve um estímulo. Aqui, João, ele fez contato visual. João, ele fez contato visual. E ele recebeu um elogio imediatamente. A tendência é que João repita esse comportamento. Então, assim, é um exemplo de reforço positivo. Então, reforço positivo é quando você deseja a repetição de um comportamento, acrescentando algo prazeroso. Vou chegar nos slides do caso clínico. Aqui eu só estou fazendo o grossão de o que é cada um. E reforço negativo. Você sabe que tem uma coisa que eu não gosto, que é o ar-condicionado. E aí você faz o seguinte. Todas as vezes que Dani mostrar um slide, eu tenho controle do ar-condicionado, eu vou aumentar a temperatura. Então, eu não vou elogiar, eu estou tirando dela o frio. Por exemplo, você está fazendo um concurso e a sua cadeira, ela bate de cara com o sol. A fiscal permite que você troque no local, porque ali não tem como você fazer a prova. Ela está tirando algo aversivo de você. A luz no seu rosto do sol, além de lhe dar dor de cabeça, não está permitindo que você nem consiga fazer a prova direito. Então, ela está tirando algo aversivo para que o comportamento de você continuar acertando as questões se repita. Então, você quer que se repita e você, para isso, está retirando algo aversivo. Então, por exemplo, eu noto que João está fazendo contato visual, mas que eu tenho que ir com calma. Eu não posso botar na minha recepção muitos estímulos para João. A quantidade de variáveis estranhas faz com que João veja um quadro, uma luz, um calendário, um relógio, 3 pessoas, 6 cadeiras. É muito estímulo. O que é que eu faço? Eu vou retirar algo para João. Eu vou retirar e vou colocar poucos estímulos, até porque eu estou montando meu consultório de acordo com as normas éticas. Então eu vou tirar esse crucifixo tão lindo e vou botar na sala da minha casa. Eu vou pegar esse relógio tão bonito e vou botar na cozinha da minha casa. E eu vou pegando essas cadeiras, eu vou levar para a minha cozinha também e eu vou deixando menos estímulos possíveis. E aí o que é que eu estou fazendo com o João? Eu estou fazendo um reforço negativo com o João. Eu quero que ele faça contato visual. Eu quero que isso aqui se repita. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar, eu estou retirando as variáveis estranhas. E o que são variáveis estranhas? Ruídos, estímulos visuais, qualquer coisa que vá perturbar, que vá contaminar a minha resposta. Eu estou, de ambas as formas, querendo que o comportamento se repita, só que de forma diferente. Ou acrescentando algo prazeroso, que é o positivo, ou retirando algo aversivo, que é o negativo. E a punição, Dani? Punição é quando o comportamento, eu não quero que ele se repita. Eu não desejo que esse comportamento aqui se repita. Ou seja, o meu objetivo com o comportamento aqui é que ele ou diminua pelo menos, ou até vá para a extinção. O ideal é extinguir, eu não quero mais esse comportamento, mas pelo menos que diminua. Dani, qual é a grande diferença de reforço e punição? Que o reforço, especialmente positivo, você consegue alterar o comportamento por mais tempo. Você altera o comportamento por mais tempo que a punição. Essa é a vantagem do reforço para a punição. A grande vantagem do reforço para a punição é essa.
que você consegue. Eu não quero que João faça contato visual na recepção, mas chegue na parada do ônibus, não consiga, chegue na faculdade, não consiga, chega no trabalho, não consiga, fique só ali naquele ambiente controlado da recepção. Eu não quero isso para João, eu quero que João vá muito mais além. Então, o reforço positivo é o ideal, porque ele altera o comportamento por mais tempo. Mas as punições, a gente vai ver na análise do comportamento, seguindo os princípios éticos, que ela é necessária. Um exemplo. Imagine que vocês estão atendendo uma criança com TEA, diagnosticada com TEA. Ela não faz contato visual com você, ela não mexe nos brinquedos, ela não olha para você. E você liga para um professor, liga para algum colega. Eu não sei o que é que eu faço. Eu estou recebendo dinheiro dessa sessão para essa criança entrar, ficar sentada no chão no canto. Termina o tempo da sessão, essa criança vai embora. A mãe vai, está lá fora na recepção, pega a criança e vai embora. Eu não sei nem o que dizer para essa mãe. Eu estou ficando angustiada. Eu abri esse consultório, é um dos meus primeiros atendimentos. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, eu fico pensando nisso. Não sei como evoluir essa criança, eu não sei o que fazer. O que é que eu faço? Você quer que aquela criança mude o comportamento. O comportamento de não interagir, você quer que ele seja extinto, ou pelo menos diminua. Que a criança, ao menos, olhe para a sua cara. Então, você quer que esse comportamento, ele não se repita. O comportamento de não interagir é um comportamento que você quer que diminua, ou seja, extinto, de preferência. Então, a gente vai para a punição, quando a gente tem um comportamento que quer que ele vá embora. E aí existem 2 formas, positiva ou negativa. Um exemplo de punição positiva é acrescentar algo aversivo. Dani, como é que a criança não quer nem olhar para a minha cara, e eu ainda vou no consultório, na sessão, acrescentar algo aversivo? Vamos lá. Acrescentar algo aversivo. A criança, quando ela chega, ela só faz uma única coisa. Ela não interage com nada, brinquedo, nada. Ela vai para o mesmo canto, fica de costas para você, ali naquela parede. Na outra momento, vai aquele local que ela sempre vai, aquele cantinho que ela sempre vai dar com uma bela poltrona pesada. Não tem mais aquele espaço. Ela não vai ter mais aquele cantinho para se colocar oposto a você. No outro canto, você colocou um vaso com planta e aqui a parte dos brinquedos. E aí você fez. E ali a sua cadeira. Ela não tem mais canto para ir. Então você acrescentou ali, naquele site, naquele pequeno espaço, algo aversivo para ela. Ela quer o espaço dela, ou sempre o espaço dela. Ela não está interagindo com você, mas ela está interagindo com o mesmo espaço ali do ambiente. Ela está repetindo aquele comportamento. Você tirou aquilo ali dela. Então ela vai ter que reconhecer outro local do espaço. Minimamente ela vai ter que olhar para o ambiente e dizer qual outro canto do mundo. Vou para onde agora? Então assim, é algo bem simples, mas é uma mudança que você vai fazendo no próprio espaço terapêutico. Então você está acrescentando algo aversivo. Por quê? Porque ela não quer aquilo ali não, ela quer ir para o mesmo lugar, e agora ela vai para que lugar? No mínimo ela vai ter que fazer assim, olhar bem rápido para ir para outro espaço, mesmo que ela se vire, mas ela vai ter que se virar em outro espaço. Então aqui na punição positiva, o que é que está acontecendo? Essa criança que não interage, você fez o que aqui com ela na punição positiva? Você acrescentou variáveis estranhas, eu diria. E aí, o que é que você quer? Que essa criança, ela não repita esse comportamento. Agora, cuidado com essas variáveis estranhas que eu estou mencionando aqui. Note que variáveis estranhas não é fazer a criança entrar e ver um bocado de agora eu tenho uma poltrona, agora eu tenho uma vaso com planta, agora eu tenho relógio. Não.
Quando eu falo variáveis estranhas com asterisco, eu quero dizer que agora você prestou atenção, observou, o espaço da criança fica parada, eliminou qualquer possibilidade de os espaços que ela fica ali nas extremidades, quer dizer, você modificou a estrutura daquele ambiente, favorecendo para que ela não tivesse aquele momento isolado. É diferente, não é qualquer variável estranha, vou aleatoriamente colocar um bocado de informação aqui. Não é isso. Então, assim, note que eu não falei barulho, não falei nada, falei só mesmo os locais. E a punição negativa seria retirar algo prazeroso. Por exemplo, imagine, isso acontece bastante também, principalmente quando você vai atender pessoas diagnosticadas com TEA, que é justamente assim. Ela já vem com o brinquedinho dela, não solta o brinquedinho dela e nem olha para sua cara, não interage com você. Então, lá pertinho da gente, lá quase cá. Aqui na clínica tem uma adolescente, que ela já era mãe, e trazia o filhinho dela, e o filho dela vinha com polvo. E essa criança não soltava o polvo. Uma das estudantes de psicologia do 8º período que estava atendendo a criança, uma outra pessoa que estava atendendo a mãe, e ela a criança, ela dizia: Dani, o polvo é mais importante do que qualquer coisa. É só o polvo. Aí você vai falar com a pessoa que está atendendo a mãe, vai pedir para que a mãe ou fique com o polvo. Por quê? Porque não precisa, veja a sensibilidade. Muitos psicólogos poderiam dizer: vou conversar com a mãe para que a criança não traga mais polvo. Está resolvido? Não está resolvido. Você já imaginou a quantidade de choro e de dor que essa criança vai sentir de sair de casa até ir ao consultório sem esse polvo? É um luto, né? É um luto, é uma dor. Qual é as várias associações que ela vai fazer? Não é assim. Não é recadinho de pedagogo, não é porque é o pedagogo, é porque ele vê uma outra coisa. Ele vai dizer: aqui não entra bichinho de pelúcia na escola. Ele está errado? Ele está certo. Se é uma regra, ele está dizendo que não entra, ele está certo. Se ele assim disser, né? Estamos lá. Mas na psicologia não vamos pensar dessa forma. É uma outra questão. Não é aqui não entra. Não, mãe, deixa ele trazer, deixa ele vir com o povo. Mas ele tem que entender que quando chegar aqui e for para a terapia, e outra coisa, não é quando ele chegar, você vai parar, deixa ele ficar com o povo na recepção, e aí quando disser, quando ele me vê, pega o povo. Também não é assim. Ele também não pode associar, viu a cara dessa menina? Pegou o povo, peraí. Não, ele tem que ver que chegou ali, tem uma rotina. Qual é a rotina? Ele tem que entregar o povo na recepção e que ele vai ficar ali guardado e que depois ele pega. A mãe, como estímulo de segurança, pode também deixar na recepção um celular para que ele veja que aquele objeto também foi deixado junto com o povo dele. Então ele vai ver, minha mãe deixou o celular dela e vai pegar depois no final. Assim como eu também vou pegar meu povo. Então que ele possa fazer associações, então punição não é aquele castigo. Punição é simplesmente quando você quer retirar um comportamento e você modela as estratégias para que aquele comportamento não seja repetido. Mas você não está com a intenção de castigar a criança. Então, a criança saiu de casa com o mesmo polvinho dela, chegou e viu que na recepção tem estímulos de segurança, ela não associou, lhe vê, vocês vão atender e imediatamente ela está associando que perdeu o polvo. Não, ela entendeu que daqui a pouco vai acontecer a sessão e que a sessão não tem a ver com o momento de chegada, ele já entregou o polvo. Eu queria colocar aqui no espaço, colocar o a gente fica um pouco aqui conversando com eles e começa a tentar explorar e deixar o povo lá no ambiente para eu tentar conseguir essa comunicação. Eu acho que você conseguiria isso, mas não de casa. Ia ficar muito difícil ele, na presença dele, você conseguir isso. Na presença do povo, ali, naquele estímulo, ele conseguir. Então, assim, mas pode ser que na próxima ele conseguisse levar para a sessão e já fazer a divisão. A divisão é mais difícil. Quando ela está falando aí, eu associei que a criança, ela precisa
segura. Para que ela possa tomar essa atitude. Sim. E aí, o que pode estimular essa segurança seria a mãe. Também. Também falou, né? Então, ela seria um exemplo que ela deixava claro. Isso. Ela é uma peça-chave para que Isso. Outra coisa também que eu vejo no consultório, erradíssimo. Não tem, gente, não façam isso. Não é escola. A escola faz muito isso, eu entendo, é um ambiente. Mas não é site terapêutico. A criança, ela tem medo de perder aquele objeto amado. Ela tem medo. Aí você pega, não, monta no seu consultório. Uma vez eu cheguei no consultório, eu olhei assim, tava lá tão lindo as prateleiras, lindíssimo, beleza? A criança chega com um brinquedo ou com material, tá lá no espaço para você colocar. Minha gente, vocês vão atender uma pessoa com toque. Você acha que ela vai deixar o bichinho dela lá, o celular dela, qualquer coisa dela lá, perto dos outros e vai ficar com medo? Então, assim, não é um espaço para deixar, é um comportamento para que ela perceba. Ela entendeu, mesmo que aqui embaixo, não é o caso, mesmo que aí embaixo a recepcionista bote no mesmo lugar, tudo juntinho, só com o nome, mas ela tem que visualizar qual comportamento, pelo menos, de deixou aqui. Não está junto com os outros, é tudo misturado, não. Está guardado, tem um elemento de segurança, então é o comportamento de, é o que ela percebe como. Professora, Oi, amor. desculpa, mas eu ainda não entendi esse negócio de punição negativa. Punição negativa é todas as vezes. Já foi claro, eu quero só explicar. É todas as vezes que você retira algo prazeroso. Aí eu estava dando somente o exemplo que uma criança vai ser atendida com bichinho de pelúcia e ela não está interagindo com o psicólogo porque ela só quer interagir, você tirou o bichinho de pelúcia. Só que você não tira de qualquer jeito. Aí eu estou explicando aqui paulatinamente os detalhes de como tirar esse bichinho de pelúcia. Associando, deixando na recepção. E não é chegar e dizer que, não é dizer para a mãe não trazer, muitos psicólogos fazem isso, olhe, quando é filho adolescente, olhe, diga para seu filho não mais trazer o celular para o consultório. Minha gente, já imaginou a revolta desse adolescente? Ele vai lhe chamar de tudo. Você pode ser o melhor psicólogo do mundo. Ele vai dizer o que de você, na mente dele? Você não tem aliança terapêutica, ali tem um fogo que ele quer queimar você, o pensamento. Deixa ele mexer no celular e entender que aquele momento ali da terapia é dele. E por isso que se ele fica com o celular, aí fica dando alguma situação ali de interferência e que vai fazer mal para que ele próprio possa aproveitar a qualidade da sessão, mas não como um castigo. Então, às vezes, a gente tem a punição baseada nas punições da nossa trajetória de vida, baseada nas punições somente o que é esse retirar algo prazeroso. Esse retirar algo prazeroso, na psicologia, ele tem que vir com ética, com sensibilidade. Ele tem que vir não para causar dor. Retirar o prazeroso não tem que ser sinônimo de causar dor, mas sim retirar o prazeroso no sentido da qual comportamento, qual movimentação que eu faço para ter uma alteração naquele comportamento. Então, assim, aqui não pode ser sinônimo de maldade, de crueldade. Todavia, as punições negativas que tivemos em nossa trajetória de vida permeiam a maior parte, né, no senso comum, a maior parte do que isso aqui não significa para nada de comportamento. Significa apenas retirar algo prazeroso, como crueldade, maldade. A minha mãe, ela costumava fazer, sabe o quê? Na minha época de adolescente, não existia celular. Se existia, existia em outros locais, eu não tinha nem acesso. Mas que não existia mesmo, eu acho que o meu primeiro celular surgiu. Meu primeiro celular, eu tinha 23 anos de idade. Que era um tijolão mesmo. Era um tijolão mesmo. Aí meu segundo celular era aquele que tinha um cabeção, assim, a bola, um Motorola, né? Que ele fazia, é hora de levantar, é hora de levantar. Pronto. Mas na minha adolescência não existia celular, não tinha celular. Então, nesse caso que a senhora falou da... ela fazia
fazia, sabe por quê, rapidinho? Ela fazia de tirar, toda vez que eu não fazia atividade em nada, tirava a máquina de datilografar. Eu amava escrever, bater na máquina de datilografar, ela tirava. Mas ela só tirava. Então, eu não estou falando desse retirar, eu não estou falando dessas punições que aconteceram ao longo da nossa vida, mas algo que o psicólogo vê que ele é estratégico. Seria tipo, um exemplo, esse exemplo que a senhora falou do menino que mexe no celular. Certo. Seria tipo, tá ali na consulta e aí o psicólogo ele fala tipo, coisas, por exemplo, você percebe que você atrapalha, você não consegue... Não seria isso? Não seria isso. Não seria isso. Seria, primeiramente, você não vai julgar. Embora você saiba que aquilo atrapalha a sessão, é fato, você sabe. Falar. Mas você não vai julgar. Em nenhum momento você vai julgar isso. Até porque aquilo ali pode ser um mecanismo dele se defender. Então, assim, você vai simplesmente ver, esse adolescente vem sozinho, ele vem com alguém, ele vem com algum adulto, que você possa dialogar e solicitar essa intermediação também. Você pode perguntar por que ele fica com o celular ou o que ele está interagindo. Então você vai chegando aos poucos para fazer com que ele tenha... Minha gente, 9 minutos, eu fico até que horas? Até 10, né? Que susto. É quinta-feira que eu fiz até... Aqui, quem tá? Túlio. É tudo. Túlio, por favor, vem aqui na 307 para aumentar o ar-condicionado. Aumentar a temperatura. Tipo, diminuir. Não entendeu? Se eu for aumentar o ajuda, ele me conhece, ele vai saber o que eu quero dizer. Vai ficar mais frio. Ele também estava no bem. A mesma coisa que eu senti, tudinho ele sentiu. Ele ficou vomitando, com diarreia, com mancha vermelha pelo corpo. O menino logo de veio. A mesma coisa que eu tudo que eu senti, ele sentiu igualzinho. E aí o que acontece? Aqui eu trouxe um exemplo clínico. Minha gente, são 156 slides com tudo, mas está bem assim, ó. Veja quanto está pequenininho. E o que é que eu fiz para vocês? Eu fiz isso aqui para não ficar soltos conceitos. Eu gostaria que a gente visse isso aqui nos conceitos. Olha quem eu trouxe. A gente está com um exemplo de modelagem. Modelagem, não confundir com modelação. Todas as vezes quando a gente ouvir a palavra modelagem, a gente vai se lembrar de Skinner e a gente vai se lembrar de repetição. É aquele comportamento que vai se repetir e eu vou ver aquele comportamento se repetindo. É diferente de quando eu escuto a palavra modelação. Eu me lembro de imitação e observação. E aqui é de Bandura, da psicologia social crítica. Então, meu amor. Nessa sua apostila tem como você tem desde a primeira aula? Desde a primeira aula. Perfeito. Gente, essa apostila que eu passei para vocês, de 156 slides, tem até a minha cara. Tem até aquele primeiro slide falando da ementa da disciplina. Lembrando que 156 é um número bobo. Se fosse transformar cada linha dessa em Word, seguido, sem imagem, sem nada, muitas páginas iam embora. É só porque realmente eu prefiro fazer assim, eu acho que tem gente que imprime e vira apostila. Aí o que acontece? A gente não está falando dessa modelação aqui. Não estamos falando dessa modelação aqui. A gente está falando de quê? De modelagem. A gente está falando desse conceito aqui de Skinner, de modelagem, que tem a ver com repetição. Tá, bora lá. Vocês são psicólogos, psicólogas, e vocês estão com um caso de fobia social. Vocês vão atender um paciente com fobia social e vocês vão exercitar na prática modelagem. Como é que eu faço? O que foi que eu fiz? Eu dividi em partes.
e dividir em passo a passo o que fazer na sessão. Então, primeiro, o cenário. Você tem a questão do tratamento da fobia social através da modelagem. Detalhe, eu não estou trazendo um caso clínico, porque senão eu teria que trazer idade, história de vida, que seria o correto, mas a gente vai ficar com um caso para a vida toda. Então eu estou com um foco sobre o que tem e o que é para fazer. Então, um jovem que apresenta fobia social intensa evita situações sociais e interações com desconhecidos devido ao medo extremo de ser julgado ou criticado. Você, que é um psicólogo clínico, uma psicóloga clínica, você vai utilizar a técnica da modelagem para ajudar João a superar a sua fobia social. Como eu faço? O que é para fazer? Então, eu estou com o João, que ele tem fobia social intensa. Obrigada, José. Mais 23, volta quanto? 4? Quanto? Pode dividir, Tá pode tudo dividir. bem? 25. 25. E aí, obrigada, José. E aí, é outro que eu aprendi que sabe. Não é? E aí, o que é que acontece? Aqui, eu estou com um caso de fobia social. A técnica que vai ser utilizada vai ser a da modelagem. E eu quero entender passo a passo. E aí eu fiz aqui o primeiro passo. O primeiro passo da técnica da modelagem, aqui eu estou falando de uma forma bem didática. Tem muitas coisas nas entrevistas, mas só para a gente entender esse conceito na prática. Primeiro passo é a gente identificar os comportamentos alvos. Não é pegar o que você sabe ou consultar o DSM e ver as características da fobia social. É você com o João, não é você sozinho, porque você sozinho só você e o DSM bastava. Não é você e o Cid. Não é você, nem é só João. É você e João juntos identificando os comportamentos alvo. João, como se caracteriza o que você sente? Então, o João vai dizer, olha, eu não consigo conversar olhando nos olhos de ninguém. Eu sempre ou mudo a visão ou geralmente eu abaixo. Eu não consigo olhar nos olhos de ninguém. Eu também não consigo conversar com um estranho e nem participar de um grupo ou discussão. Não consigo. Eu não consigo fazer isso. Então, comportamento alvo vai ser identificado. Então, ele vai dizer que não consegue o quê? Não consegue fazer contato visual, não consegue fazer trabalho em grupo, não consegue fazer novas amizades. Então, ele vai lhe dizer a listinha que é para além do... é o singular, é para além do CID, é para além do DSM. O que é que João entende que na vida dele está sendo prejudicado nessa questão do contato com a outra pessoa, a sociabilidade. E aí, depois dessa identificação conjunta, você vai fazer o seguinte, você vai dividir em etapas menores. Você fez aqui uma listagem geral. Aqui está misturado o que é fácil, o que não é fácil, o mais difícil, o mais complexo, o menos complexo. Você vai dividir agora em etapas menores. Você, com o João, agora, dessas etapas aqui, qual é a menor? Você acha que é a mais fácil? Fácil, coloca entre aspas. Então, assim, você não vai pedir para João fazer uma nova amizade? É muito abrupto. Ele não consegue nenhum contato visual. Então, você dividindo em etapas menores, você percebe que o contato visual é o primeiro. É o primeiro a dizer assim, poxa, vou começar daqui. Dividir em etapas menores e esse aqui vai ser a minha letra A.
Vai ser de fato que eu vou começar. Dito isso, o que é que você vai fazer? Aí você vai para a etapa número 3, o passo número 3. Você vai fazer uma exposição gradual e um reforço positivo. Como é essa exposição gradual e como é esse reforço positivo? Primeiro, não façam isso jamais. João, quando você sair da sessão, vou lhe acompanhar. Você observa e consegue contato visual. Pode começar com a recepcionista, que você é mais familiarizado. Depois, você olha para alguém. E depois vai para casa. Se você se sentir mal, tudo bem. Você tem que ir embora mesmo, porque já tem um outro cliente me esperando. Você vai conversar com o João, para que o João, na próxima sessão, quando entrar, possa ver se ele tem como fazer isso, se ele está de acordo em tentar fazer isso. E depois pode entrar o que for, ele pode ter uma crise, pode acontecer o que for, ele não vai para a sessão, você não está colocando ele em risco. Tá, pode ir agora. Você não conseguiu estar se tremendo, você não vai levar, agora eu tenho outro paciente. Tchau, João. Na próxima sessão falaremos sobre isso. Não tem como. Então, aqui, essa exposição gradual, sempre com os princípios éticos, com acordos com o paciente. Então, essa exposição gradual poderia ser sinalizar uma sessão para que ele, na outra sessão, quando chegasse, estabelecesse contato visual com a recepcionista. Então, seria uma sessão para conversar sobre que na próxima ele fizesse esse contato visual não com o paciente, não com o desconhecido, mas com a recepcionista. Pronto. E aí ele entrou em uma culpa. Foi a primeira vez. E aí, assim que ele conseguiu fazer isso, imediatamente você o elogiou. O elogio aqui é o reforço positivo que acontece logo em seguida o comportamento que você quer que se repita. Só podia ser reforço, Não tem como ser punição, por quê? Porque punição é quando eu quero que um comportamento se extingua. E aqui eu quero que o comportamento se repita. Então, a alternativa que dissesse, nessa situação, positivo ou negativo, mas obrigatoriamente só poderia ser reforço, é verdadeira. Por quê? Porque você quer que ele repita o contato visual. Então, só pode ser reforço, porque você quer que tenha uma repetição. Agora, pode ser positiva ou pode ser negativa. E aí, tem uma quarta etapa. Aí você está na terceira. Aí tem uma quarta etapa. Sabendo disso aí, tem muitas entrelinhas, né? João vai falar o que sentiu, vai ter outro momento que você vai pedir para que ele não olhe para a recepcionista, mas para um outro cliente que esteja ali esperando. Vai aumentando. Minha gente, eu fiz esses slides, eu estava bem malzinha de saúde. Olha as mãos como ficou. Mas assim, está enfeitado, né? Está enfeitado lá. E agora, o quarto passo é prática e generalização. Então, isso aqui é o quê? Você vai fazer várias associações e você vai fazer o quê? Fazer várias repetições. Então aqui, ó, aqui são como se fosse, você vai generalizar. Como é que se generaliza? Aqui, João vai levar o que ele aprendeu, o aprendizado, ele vai levar para relações cotidianas da vida dele. E vai relatando isso, ou seja, ele vai colocar em prática as habilidades sociais aprendidas e ele vai ter o quê? Uma repetição, ele vai fazer outras associações com isso. E aí, a gente pode dizer que aqui, nesse caso, a gente teve uma
digamos assim, uma etapa das sessões da modelagem. Aqui um exemplo, eu trouxe para vocês. João, por exemplo, ó, ele vai praticar repetidas vezes as habilidades sociais aprendidas em situações no dia a dia, trabalhando para generalizar, para ampliar esses comportamentos em diferentes contextos sociais. Então, é um exemplo bem focal e simples que eu dei da modelagem. Trouxe também o resultado esperado, é fazer com que João tenha o quê? Contato visual. Ao longo do tempo e com a prática contínua da modelagem, João desenvolve habilidades sociais eficazes, reduzindo sua ansiedade social e melhorando a qualidade de vida. Resumo: modelagem. A modelagem é uma abordagem eficaz para ajudar indivíduos a adquirirem novas habilidades. É quando eu vou aprender algo novo, e esse aprendizado envolve repetição. Professora, Oi? no caso de uma criança, por exemplo, esse olhar cara a cara, olho a olho, ele pode ser feito através de bonecos, como fantoches? Poderia, mas aí tem outras considerações que devem ser levadas em conta. Por exemplo, tem crianças, por exemplo, que qual brinquedo, qual boneco, né? Tem que conhecer mesmo o caso. Tem que ver se tem medo, né? E no caso de uma... Isso é uma pergunta meio besta aqui, ó. Não, que é isso? No caso de uma pessoa mais velha, tipo um adulto, pode ser também feito através de bonecos? Pode sim. O psicodrama tem excelentes exemplos disso, Moreno. É excelente. Eu pensei nisso, porque poderia ser até um início ali. Pode sim. Uma cadeira vazia, já viu uma técnica, né? A técnica da cadeira vazia do psicodrama. Então, ó, aqui foi um exemplo de modelagem. Agora, eu trouxe para vocês outra pessoa. Eu trouxe uma pessoa que a gente vai ver tratamento do TAG, ansiedade generalizada. E a gente vai utilizar, por sua vez, não reforço positivo. Vamos utilizar reforço negativo. Então, um exemplo específico de reforço negativo no transtorno de ansiedade generalizada, bem focal. O cenário é um tratamento da ansiedade generalizada com reforço negativo. A paciente, Maria... Eita, eu esqueci a ata. Gente, é essa daqui. Vamos dar minha ata também, professor, por favor. Sim. Aqui eu vou pedir para que você bote a data para mim, por favor, meu anjo, de hoje. Esqueci. E aqui você assina essa e me dá, não passa para ninguém porque é só da sua turma. As fotos não estão ficando boas. Então, ó, Maria é uma jovem que sofre de ansiedade generalizada, experimentando preocupações excessivas e sintomas físicos como tensão muscular e dificuldade para relaxar. Vocês são os psicólogos que vão atender Maria e vão utilizar reforço negativo com ela. Então, oi? Eu boto lá com eles para... vacinar ainda? Aí no caso, ó, vamos esquecer isso aqui nesse momento. E agora a gente não está mais com fobia social e não estamos mais com modelagem. Nem vamos usar reforço positivo. Agora eu trouxe um exemplo de transtorno da ansiedade generalizada e a gente vai usar o quê? Maria, ela tem TAG. E aí você vai usar reforço negativo. Como é que eu faço? Quais seriam as etapas do meu atendimento? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo seria parecido com modelagem, que identifica o comportamento-alvo. Aqui você vai identificar os estímulos que desencadeiam a ansiedade. Então, eu desejo que vocês verifiquem, ó, quais são os estímulos aversivos. Quais são os estímulos aversivos? É só você
sozinho que vai dizer isso, não. Você, junto com Maria, vai identificar quais são os estímulos que desencandeiam a ansiedade. Então, o terapeuta trabalha com Maria para identificar estímulos ou situações que desencandeiam sua ansiedade, pensamentos catastróficos sobre o futuro ou situações desafiadoras. E agora, a gente vai para o reforço negativo. Identificou, certo? Digamos um exemplo, Maria diz que, olha, prova, falar em público, ou pegar motorista de aplicativo sozinha. Tem vários exemplos. Maria diz isso para você, como você. E aí o segundo, você vai justamente introduzir a estratégia de relaxamento. Então, digamos aqui a gente vai colocar estratégias de relaxamento. Você vai ensinar para Maria técnicas de respiração. Então, o que é que você está querendo? O que é que o reforço negativo faz? Ele quer tirar algo aversivo. Então, isso aqui gera ansiedade. E você deseja que isso seja retirado. Para retirar essa ansiedade, você está fazendo o que para isso? Você está fazendo uma nova aprendizagem com técnicas de respiração. Quando a gente busca, eu quero que Maria consiga fazer uma prova, eu quero que Maria consiga falar em público, eu quero que ela, em algum momento de emergência, consiga pegar um motorista de aplicativo sozinha. Então, eu quero que isso aqui aconteça e não apenas aconteça. Eu quero que se repita. Eu quero que aconteça e eu quero que se repita. Se eu quero que se repita, só pode ser reforço e nunca punição. Porque é um comportamento que eu quero que se repita. É negativo porque eu vou tirar algo aversivo, que é, no caso, a ansiedade. Colocando o quê? A partir das técnicas de respiração. Então, Maria, aprendendo essas técnicas, a gente vai para um outro tópico, que é remover esse estímulo aversivo. No caso aqui, é quando você, por exemplo, você não pegou uma prova de verdade. Não fez isso. Não tem nada escrito aqui. Aqui é uma folha em branco. Você está pedindo para que Maria imagine que isso é uma prova. Você não riscou o nome prova. Não colocou o nome de disciplina. Não colocou nada aqui. Porque ela, por conta dela mesma, já vai imaginar muitas coisas. Então você só está dando uma folha em branco, simbolizando uma prova e solicitando, se possível, que Maria, ao pegar esse papel que ela imagina que é uma prova, ela faça uma das técnicas de respiração escolhidas por ela, que ela aprendeu. Então aqui é o exercício realmente para o reforço negativo. Aqui ela vai realmente estar diante de algo aversivo, aí eu vou colocar, por exemplo, uma prova simbólica. Cuidado com esses simbólicos. O mais simples é o ideal. Lembrem-se que tem gente que pode pensar e até imprimir bonitinho, botar um símbolo, margem, o arroba do psicólogo, colocar aqui carimbo, o nome prova, já deixar separado. Essas vão ser minhas provas simbólicas. Não, uma folha em branco é o ideal. O mais simples, lembrem-se disso, o mais simples é o ideal. Porque se a pessoa pode, em qualquer estímulo, ser uma variável que vai desencadear um pensamento, no caso aqui, catastrófico. Até aqui, como ele escreveu o nome prova, a gente não sabe. Por não saber, evitamos. Essa prova simbólica, ela seria um papel o quê?
Um papel em branco. Quem vai imaginar? Puramente ela. E depois a gente vai solicitar que diante desse papel em branco, ou seja, há uma exposição gradual, mas é diferente da modelagem, que eu vou aos pouquinhos. Olhe para a recepcionista, olhe para alguém. Eu não vou trabalhar com esse gradual da modelagem aqui. É simplesmente um momento que ela vai aplicar a técnica da respiração escolhida. E depois, ela vai falar como ela se sentiu depois dessa técnica da aplicação. E aí você vai pedir para que ela use isso aqui, utilize em outras situações aversivas do cotidiano. É parecido com modelagem, mas note que teve uma grande diferença. Modelagem, geralmente ela vem acompanhada de reforço positivo e ela é paulatina. Aqui você veio algo mais focal, uma só. Uma dúvida dessa técnica, seria qual mesmo? É uma exposição, mas ela não é, aqui não se caracteriza como exposição gradual. Só se eu fizesse uma prova em branco, uma folha em branco, e depois colocasse o nome em prova, numa outra sessão, não é o objetivo. O objetivo maior é ela estar diante de uma situação aversiva e que ela aplique uma técnica. E depois que ela me traga na outra sessão a aplicação dessa técnica em uma outra situação cotidiana. Se ela utilizou, como foi e o que ela sentiu. É algo bem simples a análise do comportamento, como vocês podem ver, mas existe, é utilizada, não é a minha abordagem, eu sou da terapia dos esquemas, mas é uma abordagem que existe e é importante a gente conhecer como funciona. Eu acho que dessa forma, mesmo falando só focos, é importante porque a gente começa a imaginar a prática. Não fica somente nos ratinhos. Não que eles não sejam importantes, vocês vão ver como é importante a gente aprender com esses animais. Então seria o reforço negativo? Reforço negativo, sim. Não é tirar algo aversivo, você não está tirando a ansiedade, o que é aversivo para ela? Está indo embora. Para que ela repita esses comportamentos aqui. Você quer que ela repita o comportamento de conseguir fazer prova, falar em público, pegar um motorista de aplicativo sozinha, você quer que se repita. Se você quer que o comportamento se repita, só pode ser reforço. E por que é negativo? Porque está tirando a ansiedade, está tirando o que é mais aversivo para ela. Quando a pessoa apresenta ataque, mas a fobia social, trata junto ou trata separadamente? Pode tratar junto, sim. Agora sim, qual é o problema? Tem que ser separado. Você vai tratar junto porque é uma pessoa só, o sujeito é integral, é biopsicossocial. Você não vai dividir os transtornos, mas aí vai ser o quê? Uma pessoa só, você vai tratar, você psicólogo não vai dizer, olha, eu vou cuidar somente da sua fobia social, você procura um outro profissional que vai para a questão do TAG. Você sozinho vai lidar com o todo, porque é o sujeito integral. Mas você vai ter que trabalhar de forma fragmentada, digamos assim. O que é mais frequente na vida da pessoa? O que está prejudicando mais na vida da pessoa naquele momento? Quais são os indícios correlacionados? O que um estímulo favorece tanto a TAG quanto a fobia social? Quais são os estímulos que desencadeiam só a TAG? Embora sejam transtornos diferenciados, como eles se correlacionam na vida daquela pessoa específica? Quando existe a percepção da fobia social, ela identifica que é o momento mais vulnerável para uma crise de ansiedade? Eu imagino que pode acontecer no diagnóstico, quando eu não sei da fobia social, o indivíduo poderia perder o contato pessoal. Muito. Então, isso é muito semelhante ao TEA. Algumas pessoas podem até correlacionar isso, porque é um transtorno do comportamento, isso TEA. Mas aí já é outra coisa. Então, muito provavelmente, o indivíduo que apresenta os dois, no primeiro ele apresenta TAG e depois ele avança na fobia social, né? Então, tem que treinar sempre nele as habilidades sociais, porque ele vai perdendo essas aptidões, né? Isso cada vez mais. Professora,
Perfeita pergunta. Essa retirada da ansiedade seria tipo a pessoa naquele momento parar de focar na prova e focar só na respiração, né, no caso? Olha, eu não Tá diria... tirando a prova em si, né, que é o foco da prova. Nesse caso, pela fala dele, ele está lembrando muito o mindfulness, né? Ele está lembrando muito o mindfulness, que ele coloca como atenção plena. Que ele coloca muito essa técnica de focar só ali, né? O estado flow, né? Só naquele local. Mas assim, não seria apenas isso. Porque, no caso, não é que ela não está focando na prova e está focando na respiração, o que ela está ressignificando daquela prova também. Aí se eu digo simplesmente que é uma mudança de foco, é como uma meditação qualquer. Não estou dizendo que o mindfulness é uma meditação qualquer, porque mindfulness não se define como uma meditação só. Mindfulness é só meditação? Não. Mindfulness é só atenção plena? Não. É uma técnica que envolve muitos aspectos, né? Utilizada pela psicologia positiva. Ô, professora, Mas assim, não seria somente. A gente sempre trabalha com ressignificar. Por isso que não seria, nesse caso, só uma mudança de foco. A questão da respiração que você coloca aí é porque a respiração é o único mecanismo que ela pode ali eliminar ou diminuir a ansiedade. Você o mais básico. Aí quando você pratica a respiração mais adequada a você, porque existem diversos tipos, né? Então a gente tem que ver aquela que a gente se agrada, a gente gosta, que acha que pode fazer e que é tranquilo. Porque muitas pessoas acham muito difícil fazer a respiração no momento de ansiedade. É uma coisa tão simples, você não depende de ninguém, é um mecanismo que você pode usar em qualquer ambiente. As pessoas nem vão perceber, mas mesmo assim tem gente que coloca um impedimento para praticar essa respiração. Mas é a única coisa que pode reduzir, né? Exatamente. Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. Você não pode dar um segundo exemplo dessa retirar a pressão? Retirar a ansiedade da pressão? No caso, você deseja que eu fale do mindfulness? Não, tipo, porque eu não entendi muito bem essa questão de retirar a agressividade. Por exemplo, A pressão. teve situações de eu estar em sala e algumas pessoas terem crise de ansiedade. Pode me mostrar o E eu estava muito limitada diante de, por exemplo, 80 pessoas, 120 pessoas, e uma pessoa tendo naquele momento crise de ansiedade. Então, eu precisei que aquela pessoa, primeiramente, retirasse daquele local que tinha tantos estímulos, fosse para um outro local. No banheiro se espetaculariza, né? Vira um espetáculo. Então, o ideal é uma outra sala vazia, né? De preferência. Então, a gente vai e coloca essa pessoa em outra sala. E aí, o que é que se dá para solicitar, dentro do possível, ou fazer na frente dela para que ela se repita, é uma respiração. A gente respira sem perceber, né? No automático. Mas a gente pode parar para se concentrar na nossa respiração, como a gente respira. Respirar mais profundamente. E aí você respirar com essa pessoa. Eu só estou dizendo que a técnica da respiração vai eliminando a ansiedade. O estímulo aversivo é a ansiedade. Ele não está indo embora? Só isso. Reforço negativo é quando a gente está eliminando algo aversivo. Está eliminando a ansiedade, está indo embora algo negativo. Não é tipo retirar a prova, tipo parar de pensar na prova, é retirar a ansiedade. Entendi. No caso, eu tinha psicóloga, porque eu tenho uma amiga que ela fez nutrição. Então, todas as vezes que ela era período de prova, que ela ia fazer a prova, a coordenadora ela já tinha esse segundo plano, né? Ela fazia em outra sala com uma pessoa com ela, mas ela não fazia mais com a turma, porque ela não conseguia. Vocês já pararam para perceber quando é semana de prova, quando aqui tem mais bombeiros circulando e gente passando mal? É incrível. O bombeiro trabalha mais. Pergunta ao bombeiro quando você vê ele passando. Pergunte a ele assim, moço, desculpa a pergunta, mas assim, tipo, o senhor trabalha mais quando aqui? O quê? Quando a pergunta aparecer
semana de prova, eles dizem que eu morro de rir em casa, né? Eu digo assim, caramba, é incrível, a repetição, é o padrão repetitivo. Ela faz terapia. Minha gente, olha o que eu trouxe, que eu vou pedir para vocês. Como é 9h54, olha o que eu vou solicitar de vocês e confiar em vocês. Duas coisas. Quais são essas duas coisas? Aqui eu já trouxe outros exemplos. Eu gostaria que esse material que vocês já têm, que vocês fossem lendo esses outros casos clínicos que eu trouxe. Mas eu não vou deixar isso aqui na mão de vocês e na próxima aula do outro assunto. Não, eu vou continuar desse caso aqui, esse aqui do TDAH, vou continuar com ele. Então, próxima aula, continuo tranquilamente, né? Nem se preocupem. Mas vocês podem já ir lendo. Deixa eu só ver uma coisa. E vocês comecem a pensar sobre o que de fato é reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. O material do BBB, os slides da oficina, vão ajudar vocês a começarem a ver outros exemplos de punição positiva, punição negativa, certo? Uma outra coisa é, vocês, quando se organizarem e tiverem com o material ou parte dele, já vão me sinalizando, tá certo? E a nossa prova, dia 22, a oficina, dia 29, tá bom? Minha gente, já vou só pegar a ata com vocês. E a gente se vê na segunda, mas podem me procurar antes para a questão do material. Hoje vamos embora. Eu não sei nem pra onde Só vou ficar nesse recibo. Tá voltando lá, porque eu não. A foto.